Fala pessoal, vamos nessa trabalhar agora um outro tema que a gente visualiza, né? Não só no Enem, é importante você observá-lo, mas no Essencial 1. Aqui está o assunto de hoje, mundo islâmico, né? Você vai ver no Essencial falando sobre o pré-islamismo e essa aula eu vou falar sobre um pouco do nascimento do Islã, como também da questão do Islã nos dias atuais, tá certo? Lembrando que o foco aqui é o Essencial 1, né? Mas que nada obsta você levar esse conhecimento e agrega para também a ideia do pré-ENEM, né? Do Enem também vai ser bacana. Nessa imagem você vai ver aqui a Meca. Pessoal, antes que alguém me pergunte, professor, isso aqui são o quê? São flores? Não, isso são pessoas, tá? E essa daqui, a Pedra Negra, né? É a região, a Caaba, né? Nessa região da Caaba, é justamente o local em que ele considera mais sagrado. Teoricamente, essa pedra seria trazida, né, para alguns defendem de que foi o anjo, né, foi um anjo Gabriel que colocou, né, hoje dizem que não, é um meteorito, são mais céticos, mas o fato é que essa região é uma região extremamente sagrada, a região da Meca, lá na Arábia Saudita. Renato, como nasceu? Veja. Você tem aqui o continente africano e você vai ter a Península Arábica. O islamismo ele vem nascendo nessa região aqui por volta do século VII, tá? Depois de Cristo. Se você observar direitinho, o século VII é o século justamente da Idade Média. Já estamos dentro da Idade Média, que começou no século V e vai se arrastar até o século XV. Então o islamismo ele nasce no século VII, que é justamente o período da baixa idade, da alta Idade Média, desculpa, né? Bom, o fato é o seguinte, esse islamismo, essa Arábia Saudita pré-islâmica, ela vai ser dividida entre árabes do litoral e árabes do deserto, tá ok? Veja aqui, ó. Os árabes do litoral eram sedentários e moram ao lado, né? Moravam em cidades próximas à Meca, que é aquela que eu mostrei, e a Treb também, e faziam muito transporte de mercadorias pela região e mercadorias. Então, como eles viviam no litoral, faziam essa questão aqui no Mar Vermelho, faziam a questão também do comércio, mas também da plantação e da sobrevivência nesse sentido. E tinha os árabes do deserto, né? Do momento mais do núcleo. E aí, esses árabes do deserto, eles já eram semidômades e viviam numa espécie de oásis, né, na península, que é a Península Arábica. Criam ovelhas, camelos, praticam principalmente saques e pilhagens de pessoas que passam por ali. Então, a gente divide essa Arábia pré-islâmica, né, esse momento aqui, entre esses dois tipos de povos, árabes do litoral e árabes do deserto, tá? É efeito de registro. Pois bem, habitada por diferentes povos, a partir do século VII, esses povos se unem em consonância com uma religião que é o islamismo. Fundada por Maomé, por meio da Guerra Santa, expandiu-se o seu território. Se você olhar direitinho, vai nascer na Península Ibérica esse islamismo, vai passar por todo o continente africano e vai chegar na Península Ibérica. Inclusive aqui vai ser palco da Guerra da Reconquista lá na frente, né, que Fernando vai receber essa obrigação, né, do rei de Castelo e tal, e a gente falará isso lá na frente, na formação dos Estados modernos. Porém, nasce tudo por aqui. E ele vai dizer, ó, nessa Arábia pré-islâmica, até o século VI, os árabes se ligavam por parentesco, falavam o mesmo idioma e eram politeístas. Então, toda essa região aqui, ela praticava o politeísmo. Vale ressaltar que a base desse comércio aqui, muitas vezes era fundamentada na questão religiosa de vários deuses. Então, há quem diga que chegavam a cerca de 200, 300 deuses diferentes e, consequentemente, o comércio funcionava muito, muito bem na base, vamos dizer assim, do politeísmo, certo? Então, até o século VI, os árabes tinham esse parentesco, essa ligação com o parentesco, falavam o mesmo idioma, eram politeístas, adorando centenas de divindades. Na Meca, havia um templo, né, aquela região da Caaba que eu mostrei, politeísta, lá se reuniam várias estátuas, além daquela pedra negra que eu mostrei para vocês, veneradas por ter sido milagrosamente trazida do céu por um anjo. Era o centro comercial de tudo. Então, veja a situação. A Meca, ela é politeísta e mais tarde Maomé vai surgir para propor o monoteísmo, ou seja, a crença na existência de apenas um Deus. Maomé nasceu no ano de 570, né, e vai viver até o ano de 632, mas por volta do ano de 610 é que ele acredita lá, vai ter o seu chamado, no período que a gente vai observar daqui do jejum religioso dele, lá pelo 17º dia, ele recebeu a visita do arcanjo, do anjo Gabriel, em que deu para ele, né, essa
informação da existência de apenas um Deus. E aí veja, Maomé vai ser responsável por levar essa informação lá na Meca, né, e dizer ao povo que praticava o politeísmo e que toda a economia girava em torno da venda de estátuas e coisas nesse sentido, para dizer, ó, vocês estão todos errados, só existe um Deus e esse Deus aqui é Allah. Gente, o Deus Allah, ele é o mesmo Deus que o nosso, né? O Deus, a existência do Deus é um só. A forma, o nome que se dá é que se chama Allah, que vem do árabe, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o significado direitinho. Mas se você chama de Buda em inglês, se você chama Deus em português, Allah seria em árabe. É só isso, não é um Deus diferente, tá ok? Mas a existência de um só Deus era a crença de Maomé a partir de então. Então veja que interessante. Depois que ele nasceu, né, e cresceu, lá por ano de 610 mais ou menos, ele vai ser o fundador e vai propor aí os seus muçulmanos, né? Muçulmanos seriam os seus seguidores. Dizem que os ídolos dessa Kaaba deveriam ser destruídos através de pregações, né? Só existia Allah. E aí, claro, a reação do povo que vivia nessa Meca, né, nessa região, vai ser perseguir, né, Maomé. Afinal de contas, ele estava querendo destruir todo o comércio que existia naquela localidade. É interessante que uma das suas esposas, né, ela vivia, inclusive, muito do comércio das imagens, uma mulher muito rica, muito conhecida e tal. E mesmo assim, ele foi de encontro a isso, talvez até possibilitando um prejuízo para a própria família, para a própria mulher, mas a crença dele de ter falado com Deus através do anjo Gabriel, fez com que ele defendesse essa ideia do monoteísmo, certo? Então, ao chegar na Meca e propor isso, a reação foi expulsá-lo. A galera toda vai atrás de Maomé e vai dizer, velho, vai para lá, né? Vai para lá com essas ideias toscas. E expulsam ele de forma que ele vai para Medina, que é a cidade vizinha da Meca. Né, e será conhecido como cidade do profeta. Essa fuga, essa ida, né, para a cidade vizinha, vai ser conhecida como Hégira, ou Égida, e marca justamente o início do calendário muçulmano. Então, no ano 630, mais ou menos, é quando a gente vai ter 601 um pouquinho, 630, você vai ter aí o início do calendário muçulmano, o que seria para nós o calendário cristão. Né? Então, essa expulsão da Meca marca justamente a Égida, o início desse calendário, né, dos muçulmanos. Bom, está aqui ó, o islamismo. A religião, né, Allah, significa aqui, ó, submissão ou vontade total de Deus. Muitos não gostam da afirmação de submissão, né, preferem acreditar na crença, em vez da palavra submissão, por ser uma palavra muito forte. Né, mas, para se fazer claro, você tem Allah. Submissão à vontade de Deus seria esse o cara que pratica, né, que tem essa submissão a Allah, ele é conhecido como Islão, aquele que tem fé, né, aquele que é na prática muçulmano. Então, se eu chamar de muçulmano, né, ou Islã, eu estou falando da mesma pessoa. Né? Então, o termo islâmico, né, islamismo, atribui-se mais à questão política, menos do que a religiosa, mas é a mesma coisa. Eu posso falar islamismo como muçulmano, tá? Eu sou praticante, por exemplo, do Islã, então, ou seja, eu sou praticante do islamismo. Eles preferem colocar dessa forma, né? Então, tanto faz ser islamismo ou muçulmano, você vai estar falando da galera que pratica essa religião. Então, está aqui a tradução. Muçulmano, derivado do verbo que origina a palavra Islã, no começo significava árabe, mas veio a ser aplicado a todo e qualquer crente no Islã, independentemente da localização que ele nasceu. Veja, se nasceu na Arábia Saudita, esse islamismo, então, a priori, todo mundo que nascia aqui seria islão, mas depois, né, ou muçulmano, como queira chamar, mas depois que se espalhou pelo mundo, né, passou-se a atribuir a ideia de muçulmano aquele que pratica, né, que é submisso a Allah e pratica o Islã, tá certo assim? Então, cuidado com essas nomenclaturas para que você não confunda. Professor, e para ser, né, para ter essa crença, essa submissão, quais são as bases do islamismo? Aqui você tem os 5 principais, né, vamos dizer assim, os 5 princípios de maior referência do islamismo. O primeiro, você tem que crer em Allah, né, lógico, como seu único Deus, e Maomé como sendo aí o seu grande profeta. Veja que Maomé aqui, o Mohammed, né, ele não vai entrar aqui como uma espécie de Messias. Tá? Ele não é o cara que veio, sei lá, como Jesus Cristo para a gente, né, que seria cristão. Não seria isso. Né? Então, o Maomé aqui é uma espécie de profeta. Então, a crença em Allah e Maomé como sendo seu profeta. 2. Fazer 5 orações diárias. Então, você tem que necessariamente fazer as suas orações voltadas sempre para Meca.
Hoje em dia, até aplicativo existe. Existe aplicativo que mostra a posição da Meca, em que você tem essa possibilidade de dizer, ó, para aquele lado dali, a Meca está voltada. Então, uma espécie de GPS. Então, fazer 5 orações voltadas para o lado, né, da Meca. Terceiro, veja que interessante, ser generoso, né, com os pobres e dar esmolas. Geralmente as pessoas associam muito a religião muçulmana, praticando o Islã, como sendo um cara terrorista, coisa desse sentido, mas isso é um preconceito. Né? Essa coisa mais extremista, ela existe em toda e qualquer religião, mas as pessoas vinculam muito. Mas na base, muito semelhante, inclusive à cristã e à judaica, você tem aqui os islâmicos também, ó, ser generoso com os pobres e dar esmolas. As diferenças, elas ficam, lógico, pelo caminho mais saliente, mas a base do muçulmano é uma base semelhante ao que seria do cristão. Né? Então, assim, um princípio bacana que a gente deve observar, o terceiro, e é muito semelhante ao cristão, como ser generoso, dar esmola aos pobres. Isso é comum, né? Então, as diferenças que existirão entre o Islã, né, e consequentemente o cristianismo, o judaísmo, elas giram em torno em relação à crença de se elas são messiânicas ou não, se vem a figura do Messias ou se não vem, se para o cristianismo já veio, para o judaísmo ainda virá. Para a ideia do Islã, né, consequentemente, ainda não vem a figura de Jesus como sendo esse Messias, né, e tampouco o Maomé. O Maomé aqui ele é um profeta, tá? Ele não entra, o Muhammad aqui, ele não entra como uma espécie de Messias nessa conjectura, tudo bem? Então, as crenças vão se tornar assim divergentes mais tarde, mas a priori a base é comum. O que faz com que a gente não possa ter um preconceito sobre essa religião, visto que muita coisa existe em comum com o nosso. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, até uma passagem aqui do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, o livro, e aí você vai perceber isso nitidamente, tá? Outra proposta, o quarto princípio, cumprir o jejum religioso durante o Ramadão, o mês sagrado. Então, o mês inteiro o cara passa ali a impossibilidade de poder se alimentar durante o mês. Mas isso, diga-se passagem, Renato, é 30 dias sem comer, vai morrer. Não, é durante o dia, né? Então, assim, no período durante o dia, a alimentação ela não acontece, certo? Então, é uma espécie de Ramadão, como eles chamam, cumprir esse jejum religioso. Anoiteceu, come, né? O sol se pôs, pode comer, certo? E em peregrinação à Meca, ao menos uma vez na vida, como o quinto princípio, vamos colocar aqui, dos mais relevantes do muçulmano, do Islã. Ou seja, se você tiver condições, vale ressaltar, tá? Se você tiver condições, ao menos uma vez na vida, vá lá na Meca e bote sua mãozinha para purificar dos seus pecados. Encoste a mão aqui e faça essa peregrinação a essa região. Então, temos como base esses 5 princípios. Crer em Alá, fazer 5 orações diárias, ser generoso com os pobres, fazer o Ramadã, cumprir esse regime, né, essa coisa do jejum, né? E ir em peregrinação à Meca ao menos uma vez na sua vida, se tiver condições. O seu livro, o Corão, ou Alcorão, como queiram chamar, ele vai ser na sua tradução a recitação, leitura, ou a leitura se for Alcorão. Se for Corão, leitura. Se for Alcorão, a leitura. Seria mais ou menos isso, traduzindo. E aqui você tem Deus, né, o Alá, enquanto o único criador do universo, bom e justo. Veja como isso é semelhante. A ideia do Satã, do Iblis, né, o anjo decaído, também existirá. A figura do juízo final, né, a ideia do juízo final. Todos ressuscitarão e serão julgados. A ideia do maniqueísmo aqui, né, do bem e do mal, existirá. Então, o Corão tem normas jurídicas, isso é o diferente. Tem normas jurídicas, morais, econômicas e políticas, né? Não permite aqui, por exemplo, a carne de porco é impura, os jogos de azar, a bebida com álcool, né? Então são coisas que vão estar previstas lá como não sendo possíveis de se consumir, né? De se fazer, mas além de ter as passagens religiosas, também tem a questão jurídica, moral, econômica, tudo previsto nesse livro, né? O Alcorão. A poligamia, ela é permitida, né? A possibilidade de você se casar com várias pessoas, se você tiver condições de bancá-la, tá certo assim, bancar os seus relacionamentos, todas as suas esposas, né? O roubo vai ser severamente punido, né? Porque não se aceita. Veja essa passagem aqui para você perceber o quanto que existe uma semelhança com o cristianismo. Quando a vida ficar confundida e a lua se eclipsar, e o sol e a lua se unirem, nesse dia o homem gritará:
para onde é que deve fugir? Não haverá refúgio. Não parece uma espécie de Apocalipse? Não está lá? Né? Então, essa passagem ela existe. Tudo bem assim? São 23 anos para a completude da escrita desse livro, baseado e dividido em 114 capítulos que são chamados de suratas, 6.236 versículos, as aias, né? Como são colocados. Começa a compilação no governo de Maomé e termina no califa, mais tarde sucessor, Otman, em 644, 656, escrito em árabe. Ele não nega, o judaísmo e o cristianismo. Isso é muito interessante. E a base do livro é feita em hadith, ou seja, diálogos. Né? Então, para não haver ali confusão, é feita uma espécie de, vamos chamar aqui de silogismo. A ideia de que você tem ali, você tira a sua conclusão sobre algo que você queira, achando nos diálogos ali algo para que você possa comparar. Pois bem, uma vez que Maomé vem a morrer, o grande problema, que é inclusive um dos motivos de hoje, na atualidade, você ter conflitos naquela religião, é quem vai suceder, né? Quem será então o sucessor de Maomé? Quem vai ser a figura que vai dar continuidade ao que ele deixou como legado? E aí surgirão dois grupos principais, os sunitas e os xiitas, tá certo? A ideia é o seguinte: de um lado você tinha o sogro do Maomé, um cara de uma das esposas de Maomé, né? Um dos caras que basicamente era muito respeitado e, economicamente falando, ajudava Maomé nas coisas, nas decisões e tal, e consequentemente, dentre outras coisas, os sunitas foram lá e colocaram, né, a sua bibliografia, fizeram a bibliografia de Maomé dividida em sunas, né? Então daí ficou uma espécie de herança do árabe para o nome sunita. De outro você não tem o sogro, mas tem um primo, a figura sanguínea direta de Maomé, casado com a filha, se eu não me falha a memória, de Maomé, Fátima, né, como uma espécie de sucessor direto, o cara mais indicado para fazer essa sucessão. Então, a questão aqui é, se você acredita que deva ser necessariamente um sucessor sanguíneo de Maomé, você vai ser xiita. Se você acredita que não necessariamente tenha que ser um sucessor sanguíneo, basta ser um cara que represente com idoneidade, que tenha ali um compromisso moral, ético e tudo mais, que é necessário para aquela religião ter um sucesso, sunita, tá? Então, pode parecer, aí você já começa a fazer suas observações. Renato, então quer dizer que o xiita ele é mais ortodoxo, ele é mais ritualístico. Pode ser, ele é um pouco mais ritualístico, mas ortodoxo, nesse sentido assim de ser mais Caxias, a gente até confere essa conjectura, essa informação. Mas cuidado, isso não quer significar que eles são mais fundamentalistas. Renato, é muito termo, eu estou viajando. Entenda, o fundamentalismo ele é possível em qualquer religião. Então, existem na religião católica, protestante, seja ela qual for, pessoas que levam muito ao pé da letra, são fundamentalistas, pegam aqui e dali e interpretam de maneira quase que literal. O problema é esse. Muitas vezes essa interpretação ela varia de pessoa para pessoa. Então, o fundamentalismo, né, ele existe em toda a religião. Nesse caso aqui, os xiitas eles só são apenas mais ortodoxos. Eles são, teoricamente, pessoas em que preservam a maior ritualística, enquanto que os sunitas não. Mas a maioria no mundo, né, a presença maçante, a presença mais preponderante no mundo é a presença sunita, né? É a presença de pessoas que seguem o sunismo, a ideia de pesquisar a Suna, né? O livro ali sagrado que tem um respeito, né, dessa biografia de Maomé, assim como ao Corão, né? E as sunas, os debates, as afirmações que eles fazem ali, as comparações. Então os sunitas são mais expansivos, estão em mais lugares do que os xiitas, que estão mais restritos àquela região do Oriente Médio, tá? Uma professora que vai falar isso para vocês é Malca. Malca, eu soube que ela vai falar sobre esse tema, isso vai ser bem interessante você fazer essa comparação com a aula de Malca, não perca, tá? Então tá aqui, ó. Após a morte de Maomé, a religião islâmica sofreu várias interpretações, entre as quais os sunitas e os xiitas. Os sunitas defendem que o chefe de Estado, o califa, deve ter sólidas virtudes morais, como honra, respeito pelas leis e a capacidade de trabalho. Já os xiitas, a chefia só pode ser ocupada se o cara for um legítimo descendente sanguíneo de Maomé, pois essa deveria ser a inspiração de Alá, né? Como acreditava em Maomé como um cara que foi escolhido, então consequentemente a família dele seriam as pessoas mais indicadas para isso. O xiismo encontra-se, por exemplo, no Irã, no Iraque, no Iêmen e outras regiões. O sunismo, demais seguidores estão espalhados pelo mundo, cerca de 84% das pessoas
praticam, né, esse sunismo. Tá certo assim? Pois bem, como eu coloquei aqui embaixo, só uma referência. De um lado você tem, ó, primo Ali, casado com Fátima, seguidor de Ali, né, em árabe se chama Shiite, né, e aí mais Ali. Então ficou xiitas, né, na sua tradução do árabe. Do lado de cá, o sogro de Maomé, a biografia que foi feita, chamada de Sunna, né, sobre Maomé, e aí os que seguem esses são chamados de sunitas, né, são mais, vamos dizer assim, mais leves, como entre aspas. Porém, cuidado na informação. Renato, eu posso conferir então a ideia de que se houve ali aquela galera fundamentalista, se houve aquela galera ali que fez um atentado terrorista, coisa desse tipo, eles são xiitas porque são mais ortodoxos? Não, né? Existem grupos tanto do sunismo quanto do xiismo, né, que são, né, Boko Haram, ISIS e tantos outros que a gente pode, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns aqui, mostrar alguns, que são tanto xiitas quanto sunita, né? Então o fundamentalismo tem, volto a dizer, em todas as religiões e interpretações. A gente não pode conferir essa ideia a um só desses dois grupos, tá certo assim? Bom, tá aqui, ó. Morre Maomé, surge a figura do califa, né? Então a gente vai ter a sucessão por parte do califa. E aí veja, passando essa parte, uma coisa que é interessante a gente observar sobre esse período também que me ocorreu é a questão do uso do véu, para você ter uma ideia de como é possível, né, variar de acordo com a crença. Você tem aqui tipos de burca. Você tem a burca, vamos dizer assim, de véu, né? A burca, o niqab, o hijab e o chador. A diferença entre eles é uma questão cultural, né? É onde essas mulheres se localizam, né? Tem locais que são mais ortodoxos, né? Então você tem aqui o vestimenta tradicional do Afeganistão, né? Véu integral que cobre completamente a cabeça e o corpo. O seu uso se propagou o islamismo, principalmente nas zonas urbanas, né? O hijab aqui você tem, esconder o olhar, o uso generalizado no mundo muçulmano. O chador já é a vestimenta mais tradicional. Então, a depender de onde, né, a mulher e a questão cultural se encontrem, o uso de um desses véus serão utilizados, tá certo assim? É a diferença, né, questão cultural. E qual é o significado desse véu? Aqui tem uma entrevista, né, com Beth Millian, que ele vai dizer aqui, ó, As Mulheres de Véu, Folha de São Paulo, 2002, né, dia 6 de janeiro, nas páginas 14 e 15, ela fala, ó, o véu não tem a mesma ideia que já teve um dia. As mulheres dos anos 40 usavam chapéus e luvas por quando saíam de casa. Se não, eram mulheres sem honra. A mesma ideia é quanto ao véu. O cabelo é tido como um objeto sexual. Inclusive o Boko Haram, ele é um dos grupos que manda raspar a cabeça das mulheres. Você vai ver logo depois que elas se casam, eu vou mostrar para vocês. Mas ó, o cabelo é objeto sexual e na tradição antiga do judaísmo, as mulheres raspavam a cabeça quando se casavam. A mão também só se toca se for da mesma família. Veja que interessante, né? Entre aspas. Maomé teve que deixar a Meca quando voltou a Medina e decidiu recorrer ao véu como uma forma de identificar as mulheres que o quê? Seguiam, que eram adeptas do islamismo. Então, quais são os versículos do Corão diretamente relacionados à submissão da mulher? Veja, no capítulo do Corão não existe um desenvolvimento sobre o ponto. Tanto homens quanto mulheres são passíveis de punição, sendo que a figura da mulher está submissa ao homem, como o homem está submisso a Deus, no caso Alá. É essa a ideia que eles têm, né? A qual condição, assim, ó, o homem pode repudiar a sua esposa, e aí você tem vários exemplos, né? Por ter mau humor, por não saber cozinhar bem, né? Enfim, ele pode rejeitar a sua esposa e devolver para a sua família. Complicado, né? Então, como seria isso nos dias atuais? Nesse gráfico aqui, eu mostro para vocês um paradoxo, né? Uma comparação entre você ver a vertical e a horizontal, o país. Então, por exemplo, a Tunísia com a Síria, né? Então veja, amarelinho com foice. O que é isso? Amarelinho é política, foice é briga. Então eles brigam entre si politicamente falando. Se tem as mãos dadas, então é afinidade, tá certo assim? Se não tem nada, é porque não tem conflito, né? Ou melhor, desculpa, é porque é o mesmo território. Marrocos. Então Tunísia, então tá em branco. Mas geralmente, ó, quando tá azulzinho assim, é tudo ok, tá? Tem as mesmas religiões, se respeitam. Mas se você observar esse mapa, esse gráfico, você vai perceber a maioria, ó, 98% sunita, 98% sunita, 97% sunita, 90% sunita, 92% sunita, 70% sunita,
70% sunita, tá vendo? Aqui no Irã é que você tem a figura do xiita como sendo a maioria, assim como no Bahrein, aqui em Bahrein, como a gente chama também, vai ser a maioria xiita, tá? Então é onde ficou mais preservada a figura do islamismo, tá? Então veja que interessante, só para fazer uma comparação de uma das regiões, eu vou colocar essa imagem aqui do Saddam, né, da figura do cara que vai ser morto e virou uma espécie de Marte, né, para o que será hoje, né, os sunitas. Esse como representante, o Saddam, como sendo uma espécie como é que eu posso dizer, líder sunita principal, ao ser morto pelos Estados Unidos, vai ocasionar, né, no Iraque a raiva, né, por parte dos islâmicos contra os Estados Unidos, né? Então, aqui eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que o tempo não é favorável, não nos permite, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: muitos dos conflitos que existem na atualidade, que não vem ao caso a gente falar e se prender tanto sobre isso agora, nesse instante, muitos desses conflitos que há na atualidade, eles giram em torno sobre, primeiro, essa morte e a questão religiosa também, das diferenças entre cada país. Muitos dizem, inclusive, que essas diferenças, essa questão religiosa, é uma desculpa, é um álibi para poder brigar entre si, né? Que o motivo ele é mais imperialista, ele é um motivo mais voltado à questão econômica, e o pretexto final acaba sendo a religião também, como sendo uma dos argumentos para serem utilizados. Então, passando isso aqui, que eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, você tem aqui a figura do Islã, em que você tem, o xiita leu ao Corão e o seu líder descende de Maomé. O sunita leu ao Corão e a Suna. O líder legítimo seria então a pessoa que tem trabalho e liderança. Do lado de cá, veja, do xiita você tem um ayatollah como sendo o maior líder, né? O cara, o que representa. Do lado de cá, do sunita, você vai ter a figura do Shah, né? Como um líderes principais do muçulmano, tá? Então, só para você conhecer os termos ayatollah, Shah e saber sobre qual é cada uma a diferença entre eles. Tá certo assim? Bom, aqui eu entraria para falar sobre o papel da ONU, né? Qual é o papel da ONU nesses conflitos? Por exemplo, aqui eu tinha colocado no slide anterior sobre o comportamento dos Estados Unidos ao invadir, por exemplo, o Iraque, né? E você tem ali a Guerra do Golfo, o Iraque e tal. Aqui, tornou-se durante os anos 2000. Né? Porém, aquele slide vai ser justamente para corroborar, para falar sobre isso, coisa que para a nossa aula de agora não vem ao caso. Né? Quando a ONU pode intervir, quais são os motivos em que um país pode descumprir uma ordem da ONU e decretar guerra ao outro? É quando ele está se defendendo ou quando tem risco de ataque iminente à humanidade, então ele pode atacar sem ser atacado. E aí eu vou mostraria aqui para vocês, né, e a gente vai deixar isso para um outro momento com calma, uma aula talvez presencial ou uma aula com mais tempo, para que a gente possa falar sobre isso. E justificar principalmente o surgimento de grupos, como o mais famoso dele, que é o Estado Islâmico. Né? E se você olhar o Estado Islâmico, por exemplo, né, o ISIS, ele é de origem sunita. Renato, existe um Estado que é o Estado Islâmico? Não. Não é um Estado Islâmico, tá? Ele ali é uma configuração que ele vai tomando os territórios e brigando entre si, seja por questões econômicas ou religiosas, se escondendo muitas vezes através do pretexto religioso, mas tendo outros motivos também. Né? Então, o ISIS, como ficará conhecido o Estado Islâmico, tem a sua origem no sunismo. Assim como a Al-Qaeda, né? Já o Hamas aqui, sunita também, o Hezbollah já está dentro dos xiitas, né? O Boko Haram também. Então veja que, independentemente da vertente sunita xiita, você vai ter ali grupos que surgirão e são chamados assim de fundamentalistas, né? Desculpa, são grupos que levam ao pé da letra as traduções, seja do Alcorão ou seja do Alcorão e da Suna, como é o caso dos sunitas. Pois bem, vamos praticar. Primeira questão: o islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento o quê? Letra A, o monoteísmo, influência dos cristãos no judaísmo observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões? Claro, né? A nossa resposta seria a nossa letra A. Por que não B? Culto dos santos. Nada disso. C. Politeísmo. Não, dava adeus ao politeísmo. D. Princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida após a morte. De jeito nenhum. A ideia do paraíso também ela continua acontecendo, né? De ter uma vida após a morte, viver num lugar melhor.
tá? Letra E, a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser por outros povos. Pelo contrário, diz que a maioria, inclusive, hoje está espalhada pelo mundo. Tá? Então, a letra A é a nossa resposta. 2. As invasões e dominação de vastas regiões pelos árabes na Península Ibérica provocaram transformações, está cortado ali, a tela não, né? Enfim, transformações importantes para portugueses e espanhóis que o diferenciaram do restante da Europa medieval. As influências dos árabes na região relacionam-se ao quê? Está cortadinho aqui, mas eu vou dizer quais são as letras. Letra A. Acordos comerciais entre cristãos e mouros. Quando você fala em mouro, você está falando do Islã, tá? Também você pode chamar assim, né? As cruzadas, por exemplo, a gente ouve falar muito da guerra do cristianismo com os mouros, né? Ou os muçulmanos. É o mesmo povo, tá? Então, veja, acordos comerciais entre cristãos e mouros a fim de favorecer a utilização das rotas de navegação marítima em torno dos continentes africano e asiático para obter produtos e especiarias. Acordos entre esses dois. Né? Perceba que o que a questão quer saber é o seguinte, ó, as invasões e dominação por vastas regiões pelos árabes na Península Ibérica, ali Portugal e Espanha por ali, provocaram transformações importantes para portugueses e espanhóis que diferenciaram-se do restante da Europa medieval. Que influências árabes na região estão ali elencadas, né? Estão aqui elencadas. Na letra B, você tem a figura conflitos entre cristãos e muçulmanos que facilitariam a centralização da monarquia da Espanha e de Portugal. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. C. Difusão das ideias que ocasionaram a criação da Companhia de Jesus, responsável por catequese nas terras africanas, levando o quê? O muçulmano? Não, os caras iam catequizar cristianismo. Né? Então, não seria aqui. Acordo entre cristãos e muçulmanos para facilitar a disseminação das ideias e das ciências humanas. Não é isso? Está cortadinho ali. Romanas. As ciências romanas, fundamentais para o crescimento comercial das artes náuticas. Não faz sentido. A nossa gabarito deve ser a letra F. Contribuições para a cultura científica, sim, os muçulmanos deixaram isso, com certeza, possibilitando a ampliação de conhecimento, principalmente na matemática e na astronomia, que permitiram criações técnicas marítimas para o desenvolvimento das nações oceânicas. A nossa letra E é a resposta. Terceira, os movimentos fundamentalistas, ou seja, aqueles mais literais, né? Que tudo querem subornar a lei islâmica, a Sharia, são hoje muito ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica aonde? Então vai ter aqui as alternativas. Letra A. Vamos lá. No desenvolvimento do islamismo durante a antiguidade na Península Arábica. Não foi. À medida que o tempo foi passando, né, e o contato foi existindo entre o Ocidente e o Oriente, a coisa foi se espalhando, é que foi crescendo esse fundamentalismo. B. Na expansão da civilização árabe durante a Idade Média, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Sim. Quando foi havendo essa expansão é que a coisa começa a acontecer. A nossa letra B é que vai mostrar a resposta mais correta. Tá certo assim? Então, terceira questão, letra B de bola. Quarta questão. Leia o texto a seguir. O Alcorão ordena: não geres confusão na terra após este justo comando. Quando diz também que a terra e tudo o que nela existe é criada para o nosso uso, isto não implica uma transferência de propriedade, é uma incumbência a nós delegada, e respondemos perante o Senhor de todas as coisas, pelo nosso ministério. O muçulmano é constantemente relembrado, quer no Alcorão, quer nos ditos preservados dos profetas, que a ganância e o desperdício estão entre os maiores pecados. Podemos usar aquilo que nos é disponibilizado para o nosso sustento, mas nada mais. E mesmo esse pouco não é mais do que um roubo se abandonamos a nossa função humana e decidimos renunciar à oração universal que transporta toda a criação de novo para a sua origem. Veja que interessante, veja que definição linda, que negócio bacana, né, que a gente percebe aqui, né, sobre essa concepção do que é, que tudo é possível, né, tudo é lícito, mas nem tudo é possível, nem tudo deve ser feito. Então, partindo do que está exposto no texto, identifique a alternativa incorreta. Tá meio cortadinho ao final aqui, mas vamos lá. Letra A. Os outros ditos preservados do profeta, aos quais o texto se refere, podem ser encontrados em livros como a Sunna? Sim,
com certeza seria encontrados aqui em textos como a Sunna. Então, essa daqui estaria correta. A letra B. O islamismo rejeita o desperdício e a ganância por serem, além de tudo, pecado. Né? Veja só. O islamismo rejeita o desperdício e a ganância por serem, acima de tudo, além de tudo, pecado. Veja, se você olhar na sua definição, na passagem do texto, você vai ficar isso muito claro. Vai dizer assim, ó, o muçulmano é constantemente relembrado, quer no Alcorão, quer nos ditos preservados pelo profeta, que a ganância e o desperdício estão entre os maiores pecados. Então, estaria errado isso aqui? Não, estaria correto. O islamismo, agora, quando ele fala rejeita o desperdício, né? Tá certo, não é isso, Cássio? Rejeita o desperdício e a ganância por serem, além de tudo, pecado. Sim, consequentemente, essa alternativa estaria correta. C. O texto sugere que o islamismo leva em conta uma espécie de comunhão entre a ação humana e os bens naturais que lhe foram dados por Deus. Né? No caso aqui, seria por Alá, não é isso? Ok. O texto acentua o fato de que o mau uso humano da terra e dos bens naturais é um dos mais graves roubos. Veja, sim, ele coloca aqui a ideia do roubo. Em algum momento do texto ele fala aqui, ó, e mesmo esse pouco não é mais do que um roubo se abandonamos a nossa função humana e decidimos renunciar. Aí veja, o Alcorão, segundo o texto, sugere a reforma agrária e distribuição da terra entre, está cortado aqui, os muçulmanos, né? Entre os muçulmanos. O texto não está falando sobre isso. Então a nossa letra E seria a nossa letra incorreta. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais a respeito. Eu fico por aqui. Meu nome é Renato, como eu já falei, professor do curso Método. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês.